Olá pessoal, professor Maicon aqui, e esse é o conteúdo do primeiro ano do ensino médio, tá? Sobre escala cartográfica, ok? A escala cartográfica é um importante elemento presente nos mapas, sendo utilizada para representar a relação de proporção entre a real área e a representação. É a escala que indica o quanto determinado espaço geográfico foi reduzido para caber no local em que ele foi confeccionado, em forma de material gráfico. Sabemos que os mapas são representações reduzidas de uma determinada área, mas essa redução não ocorre de forma aleatória, e sim de maneira proporcional, ou seja, resguardando uma relação entre as medidas originais e suas representações. A expressão numérica dessa proporção é a escala. Então, para que a gente consiga fazer a ilustração de algo real, ou seja, fazer uma projeção, né? Então, essa proporção ela é chamada de escala, ou seja, a proporção em algo real para algo representado. Por exemplo, se uma escala de um determinado mapa é de 1 para 500, significa que cada centímetro no mapa representa 500 centímetros no espaço real. Consequentemente, essa proporção é de 1 para 500. Existem dessa forma dois tipos de escala, isso é, duas formas diferentes de representá-la: a escala numérica e a escala gráfica. A numérica, como o próprio nome sugere, é utilizado basicamente por números. Já a gráfica utiliza-se a de uma esquematização. Então, a escala numérica representa em forma de fração a proporção da escala, havendo dessa maneira o seu numerador e o seu denominador. Confira. Então, nós temos aqui a representação, então, né, da escala numérica, onde é que o número 1 é o numerador, que é a área do mapa, então vai estar representando aqui a ilustração no mapa, a representação do mapa, e os 50.000 aqui é o denominador, que é a área real. Então essa área real é a área representada no mapa. No esquema acima, podemos notar que o numerador representa a área do mapa e o denominador é a área real. Convém geralmente deixar o numerador sempre com 1, para assim sabermos quanto cada unidade do mapa equivale. Quando ela não possui a medida indicada em centímetros, metros ou quilômetros em sua anotação, significa por convenção, ou seja, uma regra. Se ele não vai estar trazendo nenhuma dessas unidades de medidas em regra, isso quer dizer que sempre vai estar em centímetros. Caso contrário, essa unidade de medida precisa ser apontada. Já a escala gráfica representa diretamente o espaço relacional às suas medidas. Então, aí a gente tem um exemplo, né, da escala gráfica. Então, 0, 50, então, com mais então 50, digamos assim, seria 100 e 150, ok? Mesmo esquema aqui embaixo. Nos esquemas acima, podemos perceber que cada intervalo numérico entre um número e o outro representa a distância específica, totalmente específica aqui, que é devidamente apontada pela escala. Esse tipo de escala possui um mérito de aumentar e reduzir juntamente ao mapa. Assim, se eu transferir um mapa que estava em um papel menor para um pôster grande, a escala continuará correta, o que não aconteceria com a escala numérica, que nesse caso teria que ser recalculada. Então são formas também de diferentes, né, de representação. O que é uma escala grande ou o que é uma escala pequena e qual que é a diferença entre as escalas? Imagina que todo mapa é uma visão aérea sobre um determinado espaço. Dessa forma, para saber se uma escala é grande ou se ela é pequena, né, se ela é maior do que a outra, basta entender que a escala nada mais é do que o nível de aproximação da visão aérea do mapa. Então, quanto mais próximo você está, né, da visão que você está tendo, você vai ter uma diferença entre as escalas. Outra forma é observar a escala numérica, lembrando que
porque ela se trata de uma divisão. Assim, quanto menor for esse denominador, maior será a escala. Exemplos. Considere essas duas escalas. Então, nós temos as duas escalas aqui, tanto de 1 para 5.000, como de 1 para 10.000. A primeira escala é uma divisão de 1 para 5.000, que, quando calculada, com certeza dará um número maior do que a divisão de 1 para 10.000. Portanto, a primeira escala é a maior do que a segunda. Assim, é possível perceber que quanto maior for a escala, menor será a sua área representada no mapa e vice-versa, pois quanto maior a escala, maior é a aproximação da visão real do local representado. Isso nos permite, por sua vez, um maior nível de detalhamento das informações. Então, a gente pode dizer aqui que, de acordo com o tamanho da escala, nós vamos ter mais ou menos detalhes, pois quanto mais próximos estamos de um local, mais detalhes conseguimos visualizar. Então, a escala é uma proporção matemática, ou seja, uma relação numérica entre o mapa e a realidade que apresenta, tá? A proporção entre a Terra e seu mapa chama-se de escala. Então, aqui a gente tem 3 imagens, 3 ilustrações, projeções. Qual é maior e qual é menor? É uma escala, uma grande escala, tá? Que a gente consegue aqui perceber divisão maiores de uma determinada área. A gente tem um município, né? A gente tem um estado e a gente tem o país, a nossa ilustração do nosso planeta todo, ok? Então é uma escala média e uma pequena escala. Então, de acordo com os detalhes que nós conseguimos observar, a gente pode estar colocando como escala, o tipo de escala. Escala grande, mais detalhes. Escala pequena, menos detalhes. Se a escala indica uma proporção à relação inversa, ou seja, uma pequena escala cobre uma grande porção do terreno, por exemplo, uma escala de 1 para 25.000, cada 1 centímetro qualquer de outra unidade de comprimento no mapa está representado 25 vezes menor do que do terreno. Assim, podemos transformar as unidades de centímetros, metros e quilômetros. Esse número pode parecer estranho, mas 1 metro tem 100 centímetros, assim, cada centímetro nesse mapa representa exatamente 250 metros no terreno. Então, a gente faz o quê? A transformação da unidade de medidas. Olha só, então, outro exemplo aqui, que é de Atlanta, nos Estados Unidos, ok? As diferenças que nós temos. Onde é que nós temos mais detalhes? Mais detalhes nós temos, então, nessa última ilustração aqui. Então, ela é uma escala grande. E como nós temos o quê? Poucos detalhes, né? A gente consegue ter uma localização maior aqui, da onde que fica, mas a gente tem também a questão de uma escala pequena com menos detalhes. A gente está falando de detalhes do local que nós queremos representar, ok? Aqui a gente tem então uma outra ilustração sobre o tamanho das escalas. Tá? Ok, olha só. Aqui a gente tem a numeração também, ó, de 1 para 1 milhão, de 1 para 24 milhões, né? 1 para 53 milhões e 200 mil e de 103 milhões. Então, o que é uma escala grande e o que é uma escala pequena, de acordo com os detalhes que nós podemos colocar nessa projeção. Mapa do Brasil de diferentes escalas. Então, nós temos o mapa número 1, mapa número 2 e mapa número 3. As diferentes escalas, olha só. A primeira escala é de 1 para 170 milhões, a segunda de 1 para 120 milhões e a terceira de 1 para 60 milhões. Considere-se os mapas A, B e C. Pode-se dizer que os 3 mapas apresentam a mesma riqueza de detalhes? Sim, não. Os mapas A e B apresentam maior riqueza de detalhes que o mapa C? O mapa B é proporcionalmente 5 vezes maior que o mapa C? 5 vezes maior. O B, que é esse daqui,
é 5 vezes maior que esse aqui? Ou o mapa C apresenta maior riqueza de detalhes que o mapa A? Sim? Os 3 mapas possuem o mesmo tamanho? Será? Com a mesma escala, com essas escalas diferentes? Acho que não. Nós temos o quê? O mapa C apresenta maior riqueza de detalhes que o mapa A. Se a gente tiver a ilustração melhor, né, dependendo onde a gente está falando sobre a questão de escalas, a gente vai ter sim maior riqueza de detalhes aqui, ok? E o mapa B é proporcionalmente 5 vezes maior que o C? 5 vezes maior que esse? Não, né? A e B apresentam maior riqueza de detalhes que o C, esse e esse? Não. Né? Lembra que eu falei para vocês da questão de detalhes que nós podemos ver. Então é D. Tá? Tipos de representação da escala. Como que a gente faz então o cálculos nas escalas? É isso que a gente vai ver agora na escala numérica. Então a escala numérica é representada por uma fração. O numerador representa uma distância no mapa e o denominador é a distância correspondente no terreno. Então, imaginário e real. Assim, então, a escala, definido por isso aqui, essa letra E maiúscula aqui, é igual, né, a distância do mapa dividido pela distância correspondente no terreno. Então, D é a distância entre os 2 pontos no mapa, né, e a distância entre os mesmos 2 pontos no terreno. Ou seja, vamos lá. Na escala de 1 para 100 mil, qualquer medida linear no mapa e do terreno é no terreno 100 vezes maior. A escala numérica pode ser representada por qualquer uma das seguintes formas. De 1, 2 pontos para 100 mil, ou de 1 barra 100 mil. A escala gráfica, tá? É o que a gente viu antes, é só uma retomada também, tá? Que é a linha graduada, que a gente pode perceber dessa maneira aqui, ou assim também, ok? Foi o que a gente viu antes, são só modos diferentes de representação que nós temos nos diferentes mapas. Exemplos, vamos lá então. Essa é uma questão do Enem de 2012, ok? O esporte em alta competição da atualidade produziu uma questão ainda sem resposta. Qual é o limite do corpo humano? O maratonista original, o grego da lenda, morreu de fadiga por ter corrido 42 quilômetros. O americano Dan Carnazes, cruzando sozinho as planícies da Califórnia, conseguiu correr 10 vezes mais em 75 horas. Um professor de educação física, ao discutir com a turma textos sobre a capacidade do maratonista americano, desenhou na lousa uma pista reta de 60 centímetros, que representaria o percurso referido. Se o percurso de Dan fosse também em uma pista reta, qual seria a escala entre a pista feita pelo professor e a percorrida pelo atleta? Então nós temos aí as respostas de 1 para 700, 7 mil, 70 mil, 700 mil e 7 milhões. Vamos lá então. A escala então é a razão entre a medida do desenho e a medida real. Então no desenho que o professor fez lá na lousa foi de 60 centímetros. O objeto real, então, que foi percorrido foram 42 quilômetros. 42 quilômetros, você fazendo a transformação dessa unidade medida em centímetro, serão 42 milhões de centímetros. A escala, então, é de 42 milhões de centímetros dividido por 60 centímetros, que vai dar 700 mil. Ou seja, uma escala de 1 para 700 mil. A próxima questão é um mapa na qual a escala é de 1 para 100 mil. A distância em linha reta entre as duas cidades é de 8 centímetros. Qual é a distância real entre as cidades? Então a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai ter um ponto A e um ponto B, né? E a distância entre o ponto A e o ponto B, deixa eu fazer aqui para vocês. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B é de 8 centímetros, ok? Olha só, a escala em relação à proporção é entre a distância real do terreno e a distância gráfica.
é possível calcular os dois valores em outras variáveis. Ou seja, o D, a gente quer saber qual que é essa distância real. Então, a escala é de 1 para 100 mil. Essa informação eu já tenho aqui, de 1 para 100 mil. E a distância na ilustração eu também já tenho aqui, que é de 8 centímetros. Nesse caso, então, eu vou fazer o seguinte cálculo. Eu vou pegar, então, os 100 mil, que é a informação que eu tenho, que é correspondente a 1 centímetro na minha ilustração. Não é? Porque é essa a minha escala. Mas eu tenho 8. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer os 100 mil, que está aqui, ó, a resolução, 100 mil vezes 8, porque eu não tenho 1 centímetro. A minha distância é de 8 centímetros. Então, agora é só converter os 800 mil centímetros em quilômetro, porque 100 mil vezes 8 são 800 mil centímetros. Eu só vou cortar os 5 zeros, né, que eu vou transformar então em quilômetros, fica 8 quilômetros, ok? Alternativa A. Vamos então para a nossa próxima questão. Considerando que a distância real entre duas cidades é de 120 km e que sua distância gráfica no mapa é de 6, podemos afirmar que o mapa foi projetado em que escala? Então eu já tenho agora dois outros valores. Eu tenho o real e eu tenho da ilustração. E eu quero saber qual que é a escala disso. Então vamos lá. Então a distância é de 120 km. A escala eu não sei o quanto que é e eu tenho que os 6 centímetros que é da minha ilustração. Então vamos lá, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar o 120, né? E fazer o que? A divisão por 6. Vai dar 20 quilômetros, ok? Agora é só converter 20 quilômetros em centímetros, que nós vamos acrescentar então os zeros, ok? Que vai dar 1 para 2 milhões. Novamente, eu tenho então a minha distância já, que é 120 quilômetros. Eu vou pegar isso aqui e dividir por 6. Por que dividir por 6? Porque eu vou precisar, não é a minha escala de 1 centímetro para algo? Então, eu tenho 6 centímetros. Então, 120 quilômetros cabem em 6 centímetros. Então, eu vou ter que dividir esse 120 aqui pelos 6. Dividindo, eu vou ter o quê? 20 quilômetros. Então, 20 quilômetros a cada centímetro. Se 20 quilômetros é a cada centímetro, então eu não tenho que transformar isso, deixar em centímetros, eu só vou transformar os quilômetros em centímetros, que vai dar 2 milhões de centímetros, ok? A próxima. Em um mapa de escala de 1 para 3 milhões, quantos centímetros serão necessários para representar uma reta de 150 quilômetros reais? Assinale. Então eu tenho a escala e eu tenho a real e eu preciso saber quanto que é a minha ilustração, tá? Vamos lá, então eu tenho minha escala de 1 para 3 milhões e a distância real, que é de 150. Nesse caso, então, eu vou ter que pegar os 150 dividido por 3 milhões. Mas esse 150 eu vou ter que converter em centímetro para deixar na mesma unidade de medida, tá? Isso vai me dar 15 milhões de centímetros. 15 milhões de centímetros dividido por 3 milhões, 5 centímetros. Conseguiram compreender? Ok, tranquilo. Resposta letra D. A próxima. De acordo com o mapa da Itália, a distância em linha reta entre os dois pontos A e B é de quanto? Então eu tenho aqui 6 centímetros, ok? De A a B. Então eu tenho aqui 6 centímetros aqui numa distância da Itália. Ok? Falando nisso, então, eu preciso saber qual que é a distância real, que é o Dzão aqui. Então, se eu tenho a escala já de 1 para 12 milhões, que é a minha escala aqui, e eu tenho a distância já no mapa, o que eu vou precisar fazer? Vou ter que pegar os 12, né, já que eu tenho, novamente, relembrando que é 1 centímetro que vale 12 milhões, eu tenho 6, então eu vou ter que multiplicar os 12 por 6. Vai me dar 72 milhões de centímetros. 72 milhões de centímetros, eu preciso converter isso em quilômetro. Eu corto
0, eu tenho metros. Corto 1, 2, 3, eu vou ter quilômetros. Então, 720 quilômetros. 720 quilômetros, alternativa C. Ok? Então, pessoal, vocês sempre precisam estar olhando e analisando todos os dados que a questão está fornecendo para vocês, para realmente interpretar o que você precisa calcular, ok? Por hoje é só. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo. E por hoje é só. Até!